Rússia começa a vacinar a população contra o coronavírus com o imunizante Sputnik V. Farmacêutica Moderna pede autorização para uso emergencial de vacina da Covid nos Estados Unidos. Um giro pelo Brasil com os resultados das eleições do segundo turno nas capitais. Jair Bolsonaro e presidente argentino Alberto Fernandes realizam a primeira reunião bilateral. Brasil registra menos de 290 óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas. Governo paulista anuncia recuo e coloca todo o estado em fase mais rígida do plano de flexibilização. Diego Maradona caiu e bateu a cabeça uma semana antes de morrer, revela a imprensa argentina. Dia do Evangélico é celebrado com culto especial em Brasília. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. A farmacêutica norte-americana Moderna, que está desenvolvendo uma vacina contra a Covid, anunciou que solicitou a autorização para uso emergencial do seu imunizante à Agência Reguladora dos Estados Unidos, a FDA. As requisições ocorrem 2 semanas após o grupo ter anunciado a eficácia de 94,5% da vacina com base em resultados preliminares. De acordo com a Moderna, dos 196 participantes em seu teste clínico que foram infectados pela Covid-19, 185 pertenciam ao grupo placebo e 11 ao grupo vacinado. Nenhuma forma grave da doença foi registrada no grupo vacinado. A Moderna informou ainda que não foram observados novos efeitos colaterais graves nos voluntários vacinados, mas não declarou de modo explícito se foram observados inicialmente efeitos colaterais graves. Outra vacina, a da Pfizer-BioNTech, já está sendo avaliada pela FDA, equivalente à Anvisa no Brasil, e pode receber autorização a partir de 10 de dezembro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou hoje que foi formalmente aceita como membro de uma iniciativa internacional para a investigação farmacêutica. A adesão pode facilitar o processo de certificação de uma vacina contra a Covid-19. A Anvisa se junta a outros 53 países membros, entre eles Estados Unidos, Canadá, Alemanha e França. A agência informou em nota que a adesão significa que passa a contar com o reconhecimento internacional da excelência das inspeções em boas práticas de fabricação de medicamentos e insumos farmacêuticos de uso humano. O segundo turno das eleições municipais. 57 cidades do Brasil voltaram às urnas neste domingo para definir seus respectivos prefeitos. Com os resultados, os partidos MDB, DEM e PSDB foram os que dominaram o comando das capitais brasileiras. Os brasileiros voltaram às urnas no domingo para o segundo turno das eleições, em votação marcada pela crise econômica e o crescimento de casos de Covid-19. Agora, os chefes do Executivo Municipal foram escolhidos em 25 capitais, com exceção de Brasília, onde não há eleição para prefeito, e Macapá, que teve o pleito adiado por causa de problemas no fornecimento de energia elétrica. A votação em Macapá foi marcada para acontecer nos dias 6 e 20 de dezembro. O MDB foi o partido que mais elegeu prefeitos nas capitais, vencendo em 5 delas. Em segundo lugar aparecem o DEM e o PSDB, com 4 capitais cada um. Na sequência, o PDT, o PP, o PSB e o PSD venceram em 2 capitais cada. O Avante, Podemos, PSOL e Republicanos ficaram com 1 capital cada. Pela primeira vez, o PT terminou as eleições sem comandar uma capital, após derrota de Marília Reis no Recife, em Pernambuco, e de João Cosera em Vitória, no Espírito Santo. A Justiça Eleitoral recebeu mais de 557 mil pedidos de registros de candidatos para disputar cerca de 68 mil cargos eletivos,
em 5.567 municípios brasileiros. A maioria dos novos prefeitos eleitos nas eleições municipais vai herdar um caixa mais cheio no dia 1º de janeiro de 2021. Durante a pandemia da Covid-19, o repasse feito pelo governo federal para os municípios superou em 24 bilhões de reais o impacto da calamidade sobre as contas das prefeituras. O socorro acabou compensando a perda de receitas. E agora vamos fazer um giro pelas regiões do Brasil e conhecer os prefeitos das capitais. Na região sudeste do país, a população de Belo Horizonte já havia definido pela reeleição de Alexandre Calil no primeiro turno. Faltavam as confirmações de São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. O atual prefeito da capital paulista, Bruno Covas, do PSDB, foi reeleito para o cargo no segundo turno em São Paulo. Covas teve 59,38% dos votos válidos contra 40,62% do adversário Guilherme Boulos, do PSOL. No Rio de Janeiro, o candidato do Democratas, Eduardo Paes, foi eleito para seu terceiro mandato como prefeito da capital fluminense. Paes registrou 64,07% dos votos válidos contra 35,93% do atual prefeito, Marcelo Crivella, do Republicanos. Já na capital capixaba, o candidato delegado Pasolini, do Republicanos, foi eleito prefeito de Vitória com 58,50% das intenções de voto, derrotando João Coser, do PT, que teve 41,50% dos votos. Na região sul, os eleitores das cidades de Florianópolis e Curitiba também decidiram os sucessores ao governo municipal, já no primeiro turno, restando apenas o resultado de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O candidato Sebastião Melo, do MDB, derrotou a adversária Manuela Dávila ao alcançar 54,63% dos votos válidos no pleito da capital gaúcha. A candidata do PCdoB, que parecia tecnicamente empatada nas pesquisas de opinião, obteve 45,37% dos votos. E após o resultado, o prefeito eleito em Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, comentou sobre a vitória. Bom, a minha primeira manifestação, eu estava vindo e quando cheguei em frente à rodoviária, eu me lembrei que em 1978 eu desci aqui do ônibus da Penha. Tinha saído de Goiás, morado um ano em João Pinheiro e vim vencendo a vida nessa cidade. E caminhei pela Voluntário, entrei na Borges, fui na casa de estudante universitário, eu era apenas um estudante secundarista que queria o segundo grau. Fui morar na Fernando Machado e ali comecei como balconista de uma lancheria. Carreguei caixa nas madrugadas da Ceasa. Nunca passei fome, mas passei muita dificuldade na vida. Me tornei um advogado combativo dessa cidade por 10 anos atuando no Tribunal do Júri. Esta cidade me fez vereador 3 vezes, presidente da Câmara, vice-prefeito, deputado, hoje prefeito eleito. O presidente Jair Bolsonaro votou neste domingo na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele conversou com eleitores e jornalistas e disse ter informações de que houve fraude na eleição presidencial dos Estados Unidos. Bolsonaro também comentou a polêmica com a China e disse que o país precisa mais do Brasil do que o contrário. E o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, dialogaram por videochamada nesta segunda-feira na primeira reunião privada de ambos. O conteúdo da conversa entre os dois dirigentes não foi informado. Mas, segundo a presidência argentina, foi realizada a cerimônia do Dia da Amizade entre ambos os países. Bolsonaro destacou no encontro que o Mercosul é o principal pilar de integração e pediu a geração de mecanismos mais ágeis e menos burocráticos. Ele também solicitou maior integração no setor do turismo entre as duas nações. Fernandes pediu para deixar as diferenças no passado e enfrentar o futuro com as ferramentas que funcionam bem entre os países.
O presidente argentino lidera uma aliança de peronistas de esquerda e de direita com enormes diferenças nas políticas econômicas, de saúde e sociais em comparação com as do governo brasileiro. E veja a seguir mais resultados das eleições 2020 e veja também. Diego Maradona teria caído e batido a cabeça uma semana antes de morrer, diz TV Argentina. Estamos de volta com mais eleições municipais pelo Brasil. No Nordeste, os prefeitos de 7 capitais foram decididos no segundo turno. A maioria das vitórias foi de candidatos da esquerda. Em Aracaju, capital do Sergipe, a vitória foi de Edivaldo Nogueira, do PDT, com 57,66% dos votos. Ele derrotou a delegada Daniele, do Cidadania, que teve 42,14% dos votos. Em Fortaleza, no Ceará, o prefeito eleito foi José Sarto, do PDT, que recebeu 51,69% dos votos contra 48,31% do capitão Wagner. Em João Pessoa, na Paraíba, a vitória foi de Cícero Lucena, do PP, que recebeu 53,16% dos votos. Nilvan Ferreira, do MDB, teve 46,8% dos votos. O eleito de Maceió, em Alagoas, foi João Henrique Holanda Caldas, do PSB, que recebeu 58,64% dos votos válidos. Alfredo Mendonça, do MDB, ficou com 41,38% das intenções de voto. O mais jovem prefeito do Nordeste, com 27 anos, é de Recife, em Pernambuco. João Campos, do PSB, teve 56,27% dos votos e derrotou a prima Marília Reis, do PT, que recebeu 43,73% das intenções de voto. Em São Luís, no Maranhão, Eduardo Braide, do Podemos, recebeu mais de 55,5% dos votos válidos e derrotou Duarte Júnior, do Republicanos, que ficou com mais de 10 pontos percentuais a menos. Teresina, no Piauí, será governada durante os próximos 4 anos pelo Doutor Pessoa, do MDB, que recebeu 62,31% dos votos. Kleber Montezuma, do PSDB, ficou com 37,69% dos votos. Em coletiva de imprensa, o prefeito eleito de Recife, João Campos, do PSB, agradeceu aos eleitores e parceiros de partido. Quero agradecer a cada um e cada uma que está aqui hoje, que nos acompanhou ao longo dessa caminhada. Poder agradecer à Frente Popular do Recife, a todos os presidentes de partidos aqui presentes, saudar todos os vereadores, todos os coordenadores, deputados. Quero fazer uma saudação muito especial à nossa companheira vice-prefeita do Recife, Isabela de Rogão. Agradecer, Isabela, pela caminhada que fizemos no Recife. E na região centro-oeste do país, as capitais de Goiás e Mato Grosso tiveram segundo turno. Já em Campo Grande, Marquinhos Trade, do PSD, foi eleito prefeito da capital sul-mato-grossense no primeiro turno. Emanuel Pinheiro, do MDB, foi eleito prefeito de Cuiabá com 51,15% dos votos. Abílio, do Podemos, ficou com 48,58%. Em Goiânia, Maguito Vilela, também do MDB, venceu com 52,60% das intenções de voto e seu adversário, Vanderlan Cardoso, teve 47,40%. E quem não votou nestas eleições tem até o fim de janeiro para justificar a ausência. Os eleitores que não comprovarem motivo da ausência no período ficam com título irregular e são multados. O Tribunal Superior Eleitoral informou que mais de 11 milhões de eleitores não compareceram às urnas neste domingo. O índice de abstenção é o mais alto desde o ano 2000, 29,5%. Os brasileiros que não conseguiram votar em um ou nos 2 turnos das eleições municipais deste ano têm 60 dias para justificar a ausência. Desta forma, quem não votou no dia 15 de novembro tem até 14 de janeiro de 2021 para justificar a ausência. E para o segundo turno, o prazo é até 28 de janeiro. Se o procedimento não for feito neste período, o eleitor fica em débito com a Justiça Eleitoral
e vai ter que pagar por uma multa de R$ 3,51 por cada turno ausente, para conseguir regularizar o título. Nestas eleições, existe a possibilidade de justificar presencialmente em um cartório eleitoral, pelo aplicativo e-Título ou pelo site do Sistema Justifica. O TSE acredita que, em todos os casos, é preciso apresentar os documentos pessoais e comprobatórios da ausência. Os bancos brasileiros têm até maio do ano que vem para fazer ajustes no serviço Pix. A determinação do Banco Central tem o objetivo de melhorar a experiência do usuário e evitar que os bancos cometam erros que podem ser configurados como infrações. Mais de 88 milhões de chaves já foram cadastradas junto aos bancos para utilizar o Pix. Bom, eu na verdade comecei a usar o Pix logo quando eles foram me chamar para fazer teste. E nunca deu problema, sabe? É em questão de segundos mesmo, o dinheiro sai de uma conta, vai para outra. O objetivo do novo mecanismo, em pleno funcionamento desde o dia 16 de novembro, é realizar transações bancárias como transferências ou pagamentos de forma instantânea, a qualquer hora do dia ou da noite. Eu comecei a usar porque eu tenho duas contas bancárias, uma na qual eu recebo o meu salário e outra na qual eu uso no dia a dia para gastos do meu orçamento normalmente. Mas eu sempre deixo um pouco de dinheiro em cada conta e eu não tenho muito tempo durante a semana para ficar mexendo em aplicativo de banco em horário comercial, que é quando eu consigo transferir dinheiro de uma conta para outra. Além disso, eu pago, em um desses bancos, eu pago uma taxa para transferir. Agora, com o Pix, ele me resolve todos esses problemas, porque eu consigo gerenciar meu dinheiro no final de semana, que é quando eu tenho tempo para isso, e não pago nada. O serviço é gratuito para pessoas físicas e, embora a cobrança seja autorizada para clientes pessoa jurídica, alguns bancos também isentaram os custos para microempreendedores individuais ou pequenas empresas. 84 milhões de chaves foram criadas por pessoas físicas. Já entre pessoas jurídicas, o número de chaves é de 3 milhões e 900. Vem com uma vantagem de que ela não possui uma tarifação para pessoas físicas. Então, aquelas transações financeiras que são feitas entre as pessoas e que antes havia cobrança de taxa, né, de tarifa para fazer uma TED ou um DOC, agora as pessoas vão conseguir fazer essa transação de uma forma rápida e sem também essa cobrança de taxa. Mesmo com tantas vantagens, o Banco Central deu um prazo até maio do ano que vem para que os bancos façam adequações no sistema com o objetivo de aperfeiçoar a experiência do usuário. Desde que foi lançado, o Pix recebeu várias novas funcionalidades. Operadoras de telefonia móvel lançaram aplicativos para fazer o pagamento da conta através do serviço. O Banco Central do Brasil também autorizou o pagamento de jogos das loterias e até o recolhimento do FGTS pelo Pix. Especialistas apontam que pagamentos instantâneos por vias digitais são uma tendência no mundo todo e no Brasil não poderia ser diferente. Então é bem provável que a gente comece a ver nas lojas, nos estabelecimentos comerciais, aí, aqueles QR Codes para você, quando vai fazer o pagamento de uma conta, ter a opção ali de digitalizar o QR Code e fazer o pagamento instantâneo. É um sistema seguro e que a gente acredita que deve ser uma tendência crescente aí no futuro. Mas os cuidados com essa tecnologia também são necessários, conforme explica o economista do IBMEC. O primeiro cuidado é na hora do cadastro. Evitar usar aqueles links enviados por SMS, e-mail, WhatsApp, ir direto na sua página, no seu internet banking e procurar lá a área de cadastro do Pix. Tá? Isso aí evita bastante problema, ok? Uma vez cadastrado, é importante ter em mente o seguinte: o dinheiro que você usa numa transferência via Pix, num pagamento via Pix, isso daí é dinheiro que sai da sua conta corrente. Tá? Então, tomar cuidado para não usar, além daquele valor que você tem em conta, e entrar, por exemplo, no cheque especial, que é uma modalidade bastante cara de crédito. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana caiu 0,18% e encerrou o dia cotada a R$ 5,346 na venda. As investigações da morte de Diego Maradona levantaram uma informação que pode ser fundamental para o desfecho do caso. Segundo enfermeiras que cuidavam do craque, Maradona caiu e bateu a cabeça no dia 19, 6 dias antes de falecer. Elas relataram ainda
que nenhum estudo foi feito para determinar se houve algum dano. As informações foram divulgadas por uma emissora de TV argentina. A causa da morte de Maradona foi parada cardíaca, mas a família do ídolo argentino quer esclarecer as circunstâncias do óbito e, por isso, foi aberta uma investigação para o médico pessoal do ex-jogador. A defesa do cirurgião pessoal de Maradona, Leopoldo Luque, informou nesta segunda-feira que o médico não está sendo formalmente acusado de homicídio culposo. No domingo, a promotoria argentina encarregada da investigação sobre a morte do ex-jogador anunciou que abriu um inquérito contra o médico particular, acrescentando que fez buscas na casa e no consultório do profissional. O Dr. Luque não está formalmente acusado. Ele não falou porque não foi formalmente acusado e não pôde prestar depoimento. Não tivemos acesso a todo o arquivo porque eles estão trabalhando nele após o final de semana. Advogados da família querem uma investigação completa sobre a morte de Maradona. Diego queria viver. Ele não estava em condições para morrer como morreu. Entendemos que desde as primeiras indicações, uma pessoa que tem um problema cardíaco sério e você não lhe dá a medicação ou faz o acompanhamento, pelo menos para saber como está, obviamente tem que se investigar. Evidentemente, por lo menos se tiene que investigar. A morte de Maradona causou comoção em todo o mundo, com uma multidão se despedindo do craque na Casa Rosada, sede do governo argentino. O ídolo morreu de parada cardíaca na quinta-feira, 2 semanas após receber alta de uma cirurgia para a retirada de um hematoma no cérebro. Depois de 3 anos, o Brasil volta a ter um piloto na Fórmula 1. Pietro Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi, vai disputar o GP de Sakhir na semana que vem. Ele correrá no lugar do francês Romain Grosjean, do Haas, que sofreu um acidente assustador ontem. Logo na primeira volta do GP do Bahrein, Grosjean foi atingido por Daniil Kvyat. O piloto francês perdeu o controle do carro e bateu de frente com o guarda-reio. Com a força do impacto, o carro partiu ao meio e explodiu. Grosjean ficou cercado pelas chamas por mais de 20 segundos, mas conseguiu escapar. A equipe de emergência rapidamente chegou ao local. Ele teve queimaduras nas mãos. Olha só o que sobrou da célula de sobrevivência, onde fica o piloto. Grosjean postou um vídeo nas redes sociais dizendo que está tudo bem. Ele agradeceu à equipe médica e disse que foi salvo pelo halo, proteção que fica acima da cabeça do piloto. A corrida ficou interrompida por mais de 1 hora. E na volta, mais um acidente. Kvyat acertou Lance Stroll, que capotou. O piloto canadense saiu ileso e o russo foi punido pela direção com 10 segundos. Depois disso, a corrida seguiu com várias ultrapassagens. E um último susto. Sérgio Pérez teve que abandonar a corrida nas últimas voltas porque o motor da Racing Point explodiu. Lewis Hamilton da Mercedes não teve dificuldades para controlar o ritmo e vencer mais uma vez. Max Verstappen e Alexander Albon, da Red Bull, completaram o pódio. E veja a seguir os números do coronavírus no Brasil e no mundo. E veja também: o governo paulista coloca o estado em fase mais rígida do plano de flexibilização. O presidente eleito dos Estados Unidos sofreu uma fratura no pé direito ontem, brincando com o seu cachorro. Biden teve fissuras no meio do pé e terá que usar bota ortopédica. Mas hoje Biden anunciou que a equipe de comunicações da sua administração será integrada exclusivamente por mulheres, uma situação inédita na história do país. Em um comunicado, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que Jen Psaki vai ocupar a função de secretária de imprensa. Aos 41 anos, ela já ocupou vários cargos de alto nível, inclusive de diretora de comunicações da Casa Branca no último mandato de Barack Obama. Durante a próxima administração, a posição vai ser preenchida por Kate Benfield, que foi vice-diretora de campanha de Biden. A equipe tem ainda Simone Sanders, que vai atuar como porta-voz principal da vice-presidente Kamala Harris. O futuro governo democrata busca promover a diversidade nas nomeações até agora anunciadas para integrar o executivo que assume as funções em 20 de janeiro.
Ao contrário da maioria dos cargos em nível de gabinete, essas nomeações não exigem confirmação do Senado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o balanço da venda de bens apreendidos pelas forças policiais no combate ao crime por meio de leilões, como carros, embarcações, apartamentos, diamantes e até cabeças de gado. Nos últimos meses, o governo federal tem conseguido ampliar a quantidade de receitas arrecadadas em favor do Fundo Nacional Antidrogas. Por ano, a média histórica era de 35 milhões de reais. Só em 2020 já foram arrecadados 120 milhões de reais em favor do mesmo fundo. E para finalizar o giro dos resultados das eleições municipais nas capitais brasileiras, acompanhe os 5 prefeitos eleitos na região norte. Na capital paraense, Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, foi eleito com 51,76% dos votos. Ele derrotou o delegado federal Eguchi, do Patriota, que conquistou 48,24% dos votos. Em Manaus, no Amazonas, Davi Almeida, do Avante, foi eleito com 51,27% dos votos. E em segundo, Amazonino Mendes, do Podemos, com 48,73%. O próximo prefeito de Porto Velho, capital de Rondônia, é Hildon Chaves, do PSDB, que ficou com 54,45% do total de votos e derrotou Cristiane Lopes, do PP, que teve 45,55% das intenções de voto. Em Rio Branco, capital do Acre, o vencedor no segundo turno foi Tião Bocalon, do PP, que teve 62,95% dos votos. E em segundo lugar, ficou Socorro Neri, do PSB, com 37,07% dos votos. Em Boa Vista, Roraima, o próximo prefeito será Arthur Henrique, do MDB, que conquistou 85,36% dos votos e derrotou Otaci, do Solidariedade, que conquistou apenas 14,64% das intenções de voto. Lembrando que em Macapá, capital do Amapá, as eleições foram adiadas devido ao apagão do início do mês. O primeiro turno ficou definido para o dia 6, próximo domingo, e o segundo para o dia 20 de dezembro. Inclusive, as urnas começam a receber os dados dos candidatos à prefeitura a partir de amanhã até quinta-feira. E a conta de luz vai subir. A partir de amanhã, a cada 100 kW consumidos, haverá cobrança extra de R$ 6,20. E a bandeira vermelha. A Agência Nacional de Energia Elétrica justificou a decisão tomada agora à noite pelo baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas. O sistema de bandeiras estava suspenso desde o mês de maio por causa da pandemia. Agora, segundo a ANEEL, é preciso adaptar os custos ao acionamento das usinas térmicas, que são mais altos, além de incentivar o consumo consciente. A luta para deixar o planeta mais sustentável é constante. Por isso, no Reino Unido, uma empresa aposta no hidrogênio para mover seus carros em um futuro próximo. Os vales do centro do país de Gales presenciam a aceleração de um carro que promete realizar uma revolução verde. O Rasa é um veículo da empresa River Simple com emissão zero movido não por baterias, mas por um sistema de célula combustível de hidrogênio. O carro não emite nada além de vapor d'água. A River Simple é a única montadora britânica que conta exclusivamente com essa tecnologia. E o fundador Hugo Spowers acredita que o hidrogênio tem uma vantagem importante sobre as baterias elétricas. Um carro de curto alcance pode ser brilhante funcionando com baterias, precisamos deles, mas se você quiser o tipo de autonomia de hoje, cerca de 500 km, o hidrogênio está muito à frente em termos de eficiência. Nos próximos meses, o Rasa vai entrar em testes com clientes pagantes. Um deles vai ser o Conselho do Condado de Monmouthshire. A legisladora responsável por mudança climática, Jane Pratt, já pilotou o carro. O Conselho apoiou o projeto aprovando um posto de abastecimento de hidrogênio na cidade de Abergavenny. É o único na região, mas o reabastecimento leva apenas alguns minutos em comparação com horas gastas para carregar as baterias elétricas. Além do claro benefício ambiental, Jane também está interessada no modelo de leasing da empresa, que inclui custos de manutenção e combustível. A River Simple quer promover o veículo e, por isso, garante a longevidade e eficiência do carro. Você paga mensalmente por débito direto e tudo na mesma conta, o que eu acho fantástico.
Vamos sair desse sistema em que compramos e vendemos carros, um sistema que cria enormes problemas para nós no futuro. Além disso, o método é muito mais sustentável para se ter um carro. Nas instalações de produção da River Simple, o trabalho segue na preparação para o lançamento completo em 3 anos. Um dos fatores-chave para o sucesso da empresa será o custo do carro. Há muito tempo um calcanhar de Aquiles para a energia do hidrogênio. Esperamos competir com o custo total de um Golf, mesmo que o carro custe mais para construir. Para isso, apostamos em longos fluxos de receita, já que nossos custos operacionais serão menores por causa da eficiência do carro. O governo do Reino Unido já anunciou que os motores a gasolina e diesel vão ser eliminados gradualmente a partir de 2030. O processo abre uma grande oportunidade para carros movidos a hidrogênio. Quem sabe o Haas não larga na pole position desse imenso novo mercado. E veja a seguir informações importantes na live do Missionário Soares. E veja ainda, Dia do Evangélico é celebrado com culto especial em Brasília. Depois de gerar especulações na internet e rodar o mundo, o monolito misterioso que apareceu nos Estados Unidos há menos de 2 semanas desapareceu. Autoridades afirmaram ter recebido relatos de que uma pessoa removeu o objeto na sexta-feira à noite. O misterioso monolito de metal de origem desconhecida, cuja descoberta recente em um deserto na região oeste dos Estados Unidos provocou todo tipo de especulações, desapareceu. A Agência de Administração de Terras do estado de Utah afirmou ter recebido relatos confiáveis de que o objeto foi removido por alguém desconhecido na sexta-feira à noite. O bloco metálico triangular de mais de 3 metros de altura foi descoberto em meados de novembro por funcionários locais que sobrevoavam a zona em busca de carneiros selvagens. Depois de o helicóptero pousar para investigar, os membros da equipe do Departamento de Segurança Pública de Utah encontraram o objeto, mas nenhuma indicação de quem poderia ter colocado lá. Hoje é dia do evangélico. No Distrito Federal é feriado e, para celebrar a data, a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou um culto especial na capital federal. Acompanhe. A celebração reuniu dezenas de pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus do Distrito Federal e de cidades do entorno na sede em Brasília, com o objetivo de celebrar as bênçãos mesmo em tempos de tanta dificuldade. Olha, esse foi um culto onde nós nos reunimos para clamar a Deus, para buscar a Deus, levantando um clamor em prol do DF, em prol de toda a nação nesse momento delicado que o país vive. Muitas pessoas com medo, muitas pessoas com isolamento também se esfriando na fé, e nós entendemos isso como um grande ataque do inimigo ao povo de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela fala que quando nós nos unimos a Deus, nós temos paz, e assim o bem nos sobrevirá. Por isso hoje nós nos levantamos em oração, nos unimos aqui na capital federal e daqui nós declaramos e determinamos a bênção de Deus sobre toda a nação. Hoje é um dia em que nós devemos reconhecer, que nós somos evangélicos e devemos dar importância à nossa posição. Aí nós devemos buscar esse avivamento nesse dia. Nós ensinamos o lado espiritual, claro, cuidado com o nosso corpo, cuidar da nossa saúde, mas esse afastamento de Jesus Cristo, da palavra de Deus, isso é necessário que nós estejamos presentes nesse momento, buscando essa força no Senhor, buscando aquilo que a palavra de Deus ela ensina, que Jesus já levou sobre toda a enfermidade, toda a dor. Nós cremos nisso, não podemos deixar de buscar, não podemos deixar de congregar nessa situação. Sim, com muito cuidado, mas continuar a nossa vida com Jesus Cristo, continuar buscando, nos achegando a cada dia mais ao Senhor e cumprindo com o que é o mandamento de congregar. Nós estamos vivendo uma época onde, infelizmente, tem acontecido o distanciamento, porém, nunca houve uma época tão necessária para que as pessoas se aproximem de Deus quanto nos dias atuais. É muito importante mesmo, como um culto como esse, onde as pessoas irão se reunir para buscar, para louvar a Deus, se aproximar de Deus, visto que, infelizmente, muitas pessoas têm sido acometidas numa época como essa, pela depressão, pela angústia, muita gente precisando de Deus. Então, é muito importante mesmo que as pessoas se aproximem e coloquem um propósito no coração mesmo de buscar a Deus.
No Brasil, a data em alusão ao Dia do Evangélico foi criada por força de lei em 2010. No DF, a legislação distrital existe desde 1995 e segue mantendo a tradição. Segundo a Companhia de Planejamento do DF, em Brasília há 850 mil seguidores de religiões protestantes. No Brasil, 31% da população se declara evangélica, segundo o IBGE. É uma data muito importante para nós evangélicos, né? Porque todos nós sabemos, né? As pesquisas que estão por aí na internet, enfim, os arquivos mostram que quando o missionário R. Soares começou o trabalho, né, no Brasil, eram poucos evangélicos, né? E graças a Deus a propagação do evangelho, ela tem se estendido. E essa data de hoje é uma data muito importante, porque há anos atrás, né, se você falasse vai ter o dia do evangélico, muitos iriam rir, éramos muito poucos, né? Eram muitos poucos. Só que nós temos nos multiplicado, porque Deus tem alcançado cada dia mais almas, mais vidas. E é muito importante nós estarmos aqui juntos, reunidos na casa de Deus hoje nesse dia, porque a palavra de Deus, ela fala que Deus, ele se manifesta na congregação dos poderosos, sabe? Então há uma diferença muito grande em a pessoa clamar, orar da casa dela e a diferença é muito grande em ela estar aqui na casa de Deus, juntamente com o povo de Deus, louvando e exaltando. E a gente está aqui hoje para isso, para louvar e exaltar Deus pelo Deus que Ele é, né? E que a propagação do evangelho possa continuar. Eu creio que vai em nome de Jesus e vamos ser mais ainda, né? O número vai aumentar cada dia mais. Todos precisamos de como a gente se alimenta na carne mesmo, nós precisamos de nos revestir no espírito, e eu acho que isso ajuda a gente a crescer. Assim como a gente precisa do alimento carnal para poder nos fortalecer e ficarmos fortes, a gente também precisa do espiritual para fortalecer o nosso espírito. Saio daqui renovada, vamos dizer assim, né? Eu deixei de fazer várias coisas para estar aqui. E eu acho que lá fora é uma alegria muito momentânea, muito rápida, passageira. E aqui não, aqui a gente se sai e vai longos e longos dias na presença de Deus, né? Para manter a segurança e a saúde dos fiéis, todas as medidas sanitárias foram mantidas. Assentos limpos antes e depois da celebração, conferência de temperatura na entrada e distanciamento social. Eu acredito que esse evento foi um evento que, no coração de Deus, fez toda a diferença, e nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo de Deus em toda a nação. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra está no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 9. Acompanhe o ensinamento do missionário Soares nesta palavra. Se tem uma coisa que você nunca pode deixar de fazer, mesmo que tudo esteja contrário, parece que não tem solução, as portas se fecharam, o céu está de bronze, o inimigo está por toda parte, é tiroteio, bala perdida, espiritualmente falando e fisicamente também. Aí o que você tem que fazer? O Salmo de número 115, versículo 9 responde para nós. Falando para Israel, que era o povo de Deus do passado. Ele diz assim, confia, ó Israel, no Senhor. Acabou. Confia, ó Joaquim, no Senhor. Confia, Solange, no Senhor. Não importa o seu nome, quem você seja, o que você ocupa na vida. Se você colocar sua confiança em Deus e com ela resistir, e a Bíblia Sagrada diz, se nós resistirmos o diabo, ele não vai embora, não. Ele foge. Ele desesperado não aguenta. Quando você resiste na palavra de Deus em nome de Jesus. O missionário diz no ensinamento que somos o Israel de Deus. Se somos o Israel de Deus, e como Israel de Deus, não vale encantamento. Está lá em Números 23, 23. Macumba contra cristão, que é praticante da palavra, nem perto chegue. Se chegar, é para ser queimada, destruída em nome de Jesus. Trabalho de bruxaria, magia negra, isso não pega em você. E se você está crendo que é um amigo seu, uma colega sua, ex-namorada, ex-namorado, a ex-esposa, o ex-esposo está fazendo, isso é problema de Deus, não. Você fica firme com Jesus, porque sendo Israel aquele que é o príncipe que luta com Deus e prevalece, o mal não chegará à sua tenda, nenhum deles, nem praga alguma vai visitar você de jeito algum. Então confia, ó Israel, príncipe de Deus. Posso ouvir você se chamar de príncipe de Deus? Você é mulher, princesa, né? Eu sou a princesa de Deus. Mas falar príncipe também não está errado, não.
Você pode falar, eu sou o príncipe de Deus e por causa disso eu vou prevalecer, vou me haver com Deus, vou vencer e vou resistir esse mal e ele não vai embora, ele fugirá em nome do Senhor Jesus. E agora a pergunta para o missionário responder. Queria saber que tipo de timidez se refere à Bíblia quando diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. É covardia, aquela pessoa que é tímida para enfrentar o inimigo, para tomar posse da bênção. Eu não tenho jeito, não tenho. Deus falou, meu irmão, todos nós somos iguais. Ele não fez ninguém melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que você, nem melhor do que eu. Eu não sou melhor do que você, nem de ninguém. Também é a mesma coisa. Então, aquilo que Deus dá para fazer, Ele nunca deixaria de dar as ferramentas. Aí você não faz, Deus, eu fiquei sem jeito. Não, esse time não darão. Lembre do homem que recebeu um talento, vamos dizer que foi um copo d'água, e não multiplicou, ele foi para as trevas. Porque ele tinha que pelo menos dar o copo d'água, o talento, né? A riqueza ali que foi dado para ele multiplicar, para outro para poder multiplicar. Deus quer que você multiplique sempre. E vamos à mensagem de hoje do missionário Soares. O Senhor Deus nunca deixará de ser o teu auxílio. Tudo que precisa ser feito é agarrar-se com Deus e exigir que saia em nome de Jesus, porque Ele não aguenta. Ele é teu auxílio e teu escudo, a tua proteção. O que você teme agora de entrar numa batalha contra o inimigo? Missionário, pode ficar com raiva? Que fique 1000 vezes com raiva, ele não consegue nada, porque Deus é o seu escudo intransponível. Mas diz a Bíblia Sagrada, você tem que aprender. Ele é um muro de fogo ao seu redor. Você está aqui dentro, tudo quanto é lado, e está guardando você por cima, por baixo, tá, tudo aqui. Agora, se você bancar o bobinho, a Bíblia diz, aquele que atravessa um muro, quer dizer, você crê na mentira dele, o que acontece? Uma cobra o morderá, na hora. Quer dizer, o demônio vem e age, planta a semente dele. Se já atravessou o muro, peça perdão a Deus. Deus, eu vou ser firme agora, porque Ele é o seu auxílio. Ele vai lhe auxiliar a ser firme. Ele vai lhe auxiliar a fazer a oração certa. Tudo que você precisar, Ele vai lhe ajudar, lhe sustentar e lhe fortalecer para você conseguir vencer essa batalha. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Fique na paz. Tchau.